aí, a Apple anunciou novos lançamentos, novos Macs, e eu vou contar tudo o que você precisa saber sobre esses novos Macs, sobre esses novos lançamentos. Então, esse papo hoje vai ser, hackeando os lançamentos da Apple, com a nobre missão de contar tudo o que você precisa saber, né? Foram bacanas esses lançamentos, não foram? Tem uns numerários ali, né? Um monte de número que a gente fica um pouco perdido. Então, decifrar esses números, né? Como sempre, com aquela calma técnica, precisão, né, que você está acostumado. Primeira coisa, né? O que a Apple lançou? A Apple lançou o MacBook Pro com M2 Pro /Max e o Mac Mini com M2 e M2 Pro. Acho que a gente pode começar falando sobre os processadores. Mas antes, eu vou falar aqui do tirar da frente a linha Max, M2 Pro Max. Por quê? Na verdade, né, esse M2 Max, ele é o M2, tal qual o M1 Max /M1 Pro. Ele é o M2 Pro com aquela, né, que se falava antigamente, a GPU dedicada. Você tinha um Mac Lite, uma outra versão dele com a GPU dedicada, né? Ou seja, com mais núcleos, né, comparando com o Pro. Tem mais núcleos de GPU. Vai ter mais velocidade de memória. Vai ter o dobro, 200 gigas por segundo no Pro e no Max, 400 gigas por segundo. Vai ter a capacidade, você vai ter a opção de colocar mais RAM, né, nesse processador, nesses Macs. Vai ter mais codificadores de vídeo, né? Mas pra gente aqui, né, vai ser a mesma coisa. Então eu não vou falar M2 Max e M2 Pro, né? Entenda que os dois são iguais doravante, porque você já entendeu que é uma GPU dedicada que tem ali. Vai ter umas coisinhas, né, a mais, mas é uma GPU dedicada. E vou dizer, né, em relação ao M2 Pro, que ele é uma evolução incremental. Ele não é uma revolução como foi a linha M, né? Quando teve o salto de Intel para a linha M, onde a Apple chutou a porta. Não, é uma evolução incremental. Não significa que isso seja ruim, não. É uma boa evolução. Quando veio o M2, né, o salto que a gente teve do M1 para o M2 foi mais ou menos ali de 20% de potência. Do M1 Pro para o M2 Pro são os mesmos 20% de potência. Então, né, uma evoluçãozinha incremental. Né? Nada de caramba, ele é 38 vezes mais potente. Não, é um incrementinho. A Apple, oficialmente, ela fala que é 20% de CPU e 30% de GPU, né, do processamento de GPU. Mas a gente vai ter uma pegadinha aqui, eu acredito, porque tem o aumento da potência do núcleo, mas o núcleo que foi adicionado, né, os dois novos núcleos, eles são núcleos de eficiência, não são núcleos de performance. Quando você está ali no poder de fogo, são núcleos de eficiência, núcleos que você usa no dia a dia, né? Núcleos econômicos para quando você não precisa
de potência. Então, eu diria que a máquina ela vai ficar mais leve, ela vai ficar mais solta no dia a dia, mas quando você aplicar a potência, acho que não, o número bruto, o número final não vai ser vai estar mais ali para 10 do que para 20, na minha por especulação, por não ter núcleos de performance. Isso não é uma coisa ruim, é uma evolução incremental que, né, se falava que o M2 Pro viria em outubro, atrasou 3 meses, não atrasou porque a Apple não anunciou, mas enfim, né, é uma evolução incremental. Vale registrar que hoje a Apple ela tem 2 linhas de processadores. Tem a linha padrão, né, que é o M1 e o M2, e tem a linha M2 Pro, M1 Pro, M2 Pro Max, e isso aqui é mais ou menos 2 vezes o M1 barra M2. Ele é mais ou menos, é menos, é uns 80%, mas enfim, vamos arredondar aqui. Ele é o dobro de potência da linha padrão. Então, tem a linha padrão, tem a linha Pro, que andam inseparados, uma é o dobro da outra em termos de potência. Tem a linha Max, que é a linha Pro com mais... com a GPU dedicada, então, né, vai ter sim mais potência, mas tem o mesmo poder de fogo. E tem a linha Ultra, que nada mais é do que a junção, pegaram 2 Maxes e juntaram ali. Então são 2 processadores. Então, para efeitos práticos, você consegue resumir essas 2 linhas, né? Só que um tem o dobro porque tem mais, enfim, né? Você entendeu as contas. E dito isso, a gente pode começar a falar do MacBook Pro, né, que a Apple anunciou, né? Tem o mesmo shape, né? Tem as mesmas conexões, né? Tem aquele numerário ali, né? 10 CPUs, podendo chegar a 12 CPUs, as GPUs são 16, podendo chegar a 38 no Max. Tem 16, o Neural Engine, né? 16 núcleos Neural Engine. A memória, né, no padrão vem com 16 GB, podendo chegar até 96 GB, 512 de SSD, podendo chegar até 8 TB. Mas, para efeitos práticos, né, você vai ter a diferença, né, comparando com o modelo anterior, você vai ter 2 CPUs a mais, né, até 6 GPUs a mais, dependendo da configuração, até 32 GB de RAM a mais, né, anteriormente ia até 64 GB. Agora você pode colocar 96 GB, tem 1 hora, um pouquinho menos, mas 1 hora a mais de bateria, chega a 22 horas de uso, né, o MacBook Pro de 16 polegadas. O HDMI, isso aqui é né, tem pequenas mudancinhas incrementais, né, que vai deixar a coisa mais ágil, né, mas tá bom, vamos registrar aqui, colocar aqui também, pronto, para ficar bonitinho. Agora, vem com HDMI 2.1. O que significa esse HDMI 2.1 na prática? Na prática significava que o suporte anterior era 4K, você conseguia colocar o monitor externo 4K a 60 Hz. Agora você consegue colocar esse 4K até 240 Hz. E o 8K agora aceita 8K até 60 Hz. Isso aí vai fazer sentido se você, né, mais trabalha ali com vídeo, né? Se esse 8K é uma coisa importante para você, já que jogos, né, onde esse 240K faria alguma diferença, a Mac, né, não tem um histórico. O Cache L2 é maior um pouquinho. Você vai ter, né, a nova geração do Secure Enclave. Você vai ter a nova geração do processador de imagem. Tudo uma coisa ótima, mas não vai mudar o da água pro vinho, né? Continua sendo uma evolução
natural, né? Uma revolução incremental. Só que manteve o preço, ao menos nos Estados Unidos. Em alguns outros países aumentou o preço, enfim, mas considerando os Estados Unidos como referência, manteve o preço, e isso é ótimo, é muito bom. Então, críticas em relação ao MacBook Pro M2 com M2 Max? Nenhuma. Aqui, ó, esqueci disso aqui, até na publicação, no story que eu fiz, esqueci do E. Tem Wi-Fi 6E. 6E. Finalmente demorou, mas chegou. O Bluetooth também. O Bluetooth agora é 5.3, era o 5.0, né? Aqui era só o Wi-Fi 6. Então, é um incremento a mais no geral. O Mac Mini M2 e M2 Pro, né, vem com o M2, que tem dois sabores de processadores. Aqui a gente já viu que é a mesma coisa. Em termos de potência, para efeitos práticos, você vai ter melhora no processamento gráfico por causa da GPU dedicada. Mas aqui no Mac Mini você tem dois sabores de processadores. Você tem o M2, que é uma linha, e você tem o M2 Pro, que é a outra linha. Uma é o dobro de potência da outra. O M1 vai ter 20% a mais. O M2, né? Vai ter 20% a mais do que o M1 da geração anterior. E esse novo sabor de M2 Pro, né, vai ter o dobro do M2 para efeitos práticos. E isso aqui a gente pode fazer uma comparação, né? Antigamente a gente tinha, vamos colocar aqui, ó, o M2 Pro. A gente tinha no passado o Mac Mini Server. É como se fosse um Mac Mini Server. Em 2014, eu falo dessa evolução incremental, essa evolução natural. Parece uma coisa óbvia para você, mas 9 anos atrás a Apple lançou um Mac Mini em 2014 que ele era menos potente do que a versão de 2011 e 2012. Tá muito rápido, né? Vamos segurar um pouquinho, vamos reduzir a potência. Isso é uma coisa, né, um tanto estranha, mas aconteceu. E aqui a gente agora tem um intermediário, esse que eu tô chamando aqui, esse Mac Mini Server, esse Mac Mini com o M2 Pro. Ele fica no meio do caminho entre o Mac Mini com a linha padrão, né, no caso agora o atual M2, e o Mac Studio. Você tinha um gap entre um e outro, nessa coisa de... com a vibe de Mac Mini, né, que é esse form factor do Mac Mini, sem você ter um monitor acoplado, sem ter um teclado acoplado. Então você agora tem esse passo intermediário. Esse carinha daqui com o M2, ele vai vir com 4 portas, que a Apple chama, né, Thunderbolt 4, que para efeitos práticos é o USB-C, né, vem com 2 portas a mais. Na versão M2 manteve 2 portas, as mesmas 2 portas. Tem os 2 modelos, né? Então vou colocar aqui 2 portas USB. Isso aqui, ó. Eu preciso de USB, não tem USB no meu MacBook. Tem no Mac Mini. E aí, né, entra naqueles numerários, né? 8 GB de RAM, né, o inicial, com 256 de SSD, podendo chegar até 32 GB de RAM, 8 TB de SSD e a opção de Ethernet com 10 GB, né, 10 gigabit, né, por padrão é 1 gigabit. Então tem essa vibe aqui de Mac Mini Server, bem entre aspas. Tem os numerários aqui, né, de CPU, de GPU, mas aí você vai lá, entra no site da Apple, vê a especificação, é que você vai entender melhor. O que eu quero
ressaltar aqui com você, né, o importante que fique registrado aqui para você é o quê? Que a linha Max é a linha Pro com GPU dedicada. Linha Ultra são 2 Max. Vou colocar aqui também, né? A gente ainda não tem o M2 Ultra. Ultra é 2 Max, vai. E foi uma evolução incremental, né, de 20% que a gente teve na linha Pro em relação ao M1 Pro. M1 versus M2, né, Pro, né, a linha padrão versus a linha Pro, 2 vezes. MacBook, uma incremental, a evolução, destaque para o Wi-Fi 6, isso é uma coisa boa, destaque, porque manteve o preço. Isso aqui eu não falei, essa versão aqui, M2, ela tá vindo $100, mais barato, né? Então, óbvio que é uma coisa boa. E no Mac Mini, esse intermediário entre a linha padrão e o Mac Studio, que é o M2 Pro, né, com mais portinhas, Thunderbolt, isso que eu tô apelidando, né, chamando internamente de Mac Mini Server. Então, tá aí, né, acho que é a grande moral da história. É uma evolução incremental, evolução que tem que acontecer, né? Todo ano que a gente vai ter uma revolução, então uma evoluçãozinha incremental, ótima, justa, mais potência. Claro, agora você vai avaliar o preço. Pô, qual que pego agora um M1 Pro ou um M2 Pro? Vê aí o preço, esse 20% vai fazer diferença para você de potência, esse Wi-Fi 6 faz diferença, né? Você precisa de 8K, precisa de 240 Hz de atualização no 4K, né? Como é que você precisa? Cara, qual que eu preciso de 96 GB de RAM, né? Mas às vezes, né, o grande barato de sair uma nova atualização é que o modelo anterior, né, cai o preço. Então, excelente evolução incremental, gostei, foram bacanas sim esses lançamentos da Apple. E aí agora eu jogo a bola para você, quero saber de você o que você mais gostou, o que mais te chamou a atenção. Foi os 96 GB de RAM, foi esse que eu tô chamando o Mac Mini Server, esse passo intermediário entre o Mac Mini de entrada e o Mac Studio. Você gostou foi da potência mesmo ali? Não, eu gostei foi do processador do M2 Pro da Apple fazendo esses processadores e, na prática, fazendo do jeito que ela quer. Se a Apple quisesse colocar o dobro de potência, ela poderia, né? Eu quero 3 vezes mais potência, ela poderia, e foi o que ela fez com o Max, colocando 2 processadores lado a lado. Então a Apple, ela faz o que quer e, feito aquele salto, tá seguindo a evolução incremental, 20% ali todo ano. Coloca aqui nos comentários. Abraços, até a próxima. Tchau, tchau.